O Estado realizou um pregão eletrônico e licitou da empresa Rico Táxi Aéreo, uma empresa especializada em serviços de locação de aeronave, um jatinho tipo executivo, bimotor, turbofan, com capacidade mínima de 8 passageiros e 2 tripulantes, com combustível piloto para transporte estadual, interestadual e internacional, tipo jato executivo, categoria de registro TPX, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Militar do Estado do Amazonas. O valor dos serviços oferecidos pela empresa sairia pelo valor de R$ 9.360.000 por 480 horas de voo. Logo, a hora de voo paga pelo governo à empresa seria de R$ 19.500. Com base nas denúncias apresentadas, o Ministério Público de Contas encaminhou um ofício ao governo do estado, dando um prazo de 7 dias para que a gestão de Wilson Lima explique o aluguel de jato de luxo ao custo de 9,3 milhões aos cofres públicos, em meio ao colapso de saúde no Amazonas. Na época, os deputados estaduais criticaram o gasto com a locação, devido ao valor e o momento de caos na saúde pública. O Ministério Público de Contas encaminhou o ofício ao governo do estado, dando um prazo de 7 dias para que a gestão de Wilson Lima explique o aluguel de jato de luxo ao custo de 9,3 milhões aos cofres públicos, em meio ao colapso da saúde no Amazonas. Com isso, o Tribunal de Contas do Estado afirmou realizar uma inspeção extraordinária na Casa Militar, após denúncias de irregularidades em contratos de locação de aeronaves e embarcações pelo governo do estado via Casa Militar, bem como pagamentos feitos sem cobertura contratual. O governador segue brincando com a população, com mais um pregão eletrônico para a aquisição de um novo jatinho particular, após ter o faraônico contrato com a empresa Rico Táxi Aéreos suspenso. Com isso, o juiz plantonista civil da comarca de Manaus, Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, determinou que o governo do Amazonas suspendesse o aluguel no valor de R$ 9.300.000 de um jatinho executivo. Na decisão expedida, o magistrado criticou a licitação ao mencionar que o estado vive um caos em meio à pandemia do novo coronavírus, o que resultou na falta de leitos e oxigênio no tratamento de doentes da Covid-19. O pedido de suspensão foi movido por uma ação popular assinada pelo deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos. Ele argumentou que a justiça deveria observar se existe de fato a real necessidade da locação do avião em detrimento da situação sanitária do estado. Eu, deputado Dermilson, deputado delegado Péricles, aprovamos um requerimento que solicita informações da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e da Casa Militar, que é responsável pelas solicitações de viagens do governador. Nos chegou denúncia, e por isso estamos averiguando via requerimento, para que esses dois órgãos informem se houve utilização por parte do governador do jatinho milionário já proibido pela Justiça em plena pandemia, na minha opinião, se configurando um gasto supérfluo e um ato de improbidade. Esperamos que essas informações sejam enviadas à Assembleia o mais rápido possível. O presidente Roberto Cidade aceitou os requerimentos e, com isso, esperamos que o governador não esteja utilizando com dinheiro e suor do povo jatinho para bancar sua mordomia. A licitação foi realizada pela Casa Civil, que emitiu no dia 26 de janeiro uma portaria homologando o resultado do edital. Em parecer, o Ministério Público do Amazonas opinou por esperar pelo fim do recesso para o caso ser analisado pelo juiz natural da comarca. Contudo, o magistrado negou aguardar ao afirmar que o contrato poderia ser executado enquanto o recesso permanecer, o que seria um desprezo ao direito de pessoas que não têm leitos em hospitais e também nas UTIs,
unidade de terapia intensiva, nem oxigênio para respirar. Em outro trecho da decisão, Freitas lembrou mais uma vez a recente crise vivida pelo Estado com a falta de itens básicos para o tratamento da Covid-19. A decisão que mandou suspender o aluguel aponta possíveis ilegalidades, pois descumpriria o decreto 43.146 do dia 31 de março de 2020 do governo do Amazonas, onde proíbe a celebração de contratos onerosos ao Estado sem vinculação com a pandemia. No mesmo dia da publicação da portaria pela Casa Militar, o governador Wilson Lima foi às redes sociais anunciar que não celebraria o contrato e que o processo licitatório seria reavaliado. Abre aspas. Que fique claro sobre o processo de contratação de aeronave para o governo do Amazonas realizado pela Casa Militar. Não assinei e nem assinarei. Este contrato e o processo será revisto após a pandemia. Fecha aspas. No dia 12 de fevereiro, o conselheiro Arimoutinho Júnior, do Tribunal de Contas do Estado, proibiu que o governo do Amazonas utilizasse os jatos, aviões executivos e iates para transporte do governador. A decisão foi publicada no dia 12 de janeiro do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado e determina que as aeronaves só podem ser usadas em ações específicas de combate à pandemia da Covid-19, no resguardo de vidas humanas. E ainda, segundo Moutinho, os pagamentos referentes a esses serviços estão suspensos e os que tenham caráter de urgência devem ser submetidos ao conselheiro, que é relator das contas de 2020 da Secretaria da Casa Militar do Estado. Mas o Wilson Lima, de forma a descumprir qualquer determinação judicial, continua a utilizar os jatinhos para as suas viagens. Na última terça-feira, o vídeo mostra o governador e assessores no hangar do aeroporto. A aeronave é de propriedade da Lugar Fix, sociedade anônima, onde quem opera é a Rico Táxi Aéreo, com capacidade para 9 passageiros. Os deputados Wilker Barreto e delegado Péricles falaram sobre a utilização dos jatos de forma irregular. Que era uma suspeita ontem, hoje virou uma confirmação. O governador Wilson Lima, mesmo com decisões judiciais proibindo o pregão de jatinhos executivos, viajou para Brasília pagando com dinheiro do contribuinte. Isso é um absurdo, fere o decreto 43.146, que proíbe gasto supérfluo. Foi o mesmo decreto que motivou as ações contra o governador no uso de jatinho. Isso é improbidade administrativa e a Assembleia vai apurar assim que confirmar o documento oficial da ANAC. Mas já recebemos o plano de voo e as imagens do governador embarcando. Só essa viagem Brasília-Manaus, Manaus-Brasília, é R$200 mil. R$200 mil dá para salvar quantas crianças cardiopatas? Os remédios que estão faltando na rede pública. Isso mostra que o governador não tem nenhum espírito público. Já há uma decisão, inclusive, proibindo qualquer utilização de jato executivo por meio de pagamento indenizatório. E a informação que nós temos é que o governador, na última terça-feira, usou jatinho executivo sem a cobertura de um contrato. Então, bem provável que seja também por pagamento indenizatório. E é isso que nós precisamos saber. Apresentei um requerimento junto com o deputado Wilker e o deputado Dermilson, solicitando informações da Agência Nacional de Aviação Civil para saber se realmente houve esse voo utilizado pelo governador do Estado. Encaminhei para órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, todas essas representações acerca de supostas irregularidades acontecidas por meio da utilização de jatinhos e também de diárias recebidas pelo governador do Estado.
Uma matéria veiculada em um site de notícias de Minas Gerais fala que o governador do estado, Romeu Zema, teria utilizado um jatinho apreendido pela Polícia Federal na Operação Maus Caminhos em Manaus, onde um grupo criminoso que desviava recursos públicos por meio de contratos milionários, firmado com o governo do estado do Amazonas, foi desarticulado por meio da Operação Maus Caminhos em 2016, a partir da primeira fase, cujo alvo principal girava em torno do uso do Instituto Novos Caminhos para a realização dos desvios. Surgiram novos fatos e repercussões que levaram o caso a figurar nas listas das mais significativas atuações do Ministério Público Federal no Amazonas no combate à corrupção. Na época, o atual senador Omar Aziz figurou como suspeito de participação do esquema que desviou mais de 120 milhões da saúde no Amazonas pela prática de crime de corrupção passiva por ter, à época da operação, foro privilegiado. E ainda na operação, na fase estado de emergência da Maus Caminhos, o ex-governador José Melo, a esposa e irmãos do senador foram presos. E neste mesmo avião, Romeu, governador de Minas Gerais, teria cumprido agendas políticas. O que chama a atenção neste caso é que o jato usado pelo governador de Minas Gerais tem o mesmo prefixo PRTRJ e modelo Cessna Aircraft, mesmo avião que o governador do Amazonas, Wilson Lima, usou na última terça-feira. Agora fica a pergunta no ar: quem tem utilizado o avião? Que amigos próximos, correligionários e assessores têm se beneficiado do dinheiro público? Tem voado junto com o governador?